Olá, conforme nós vimos então na primeira parte, a controladoria é um setor de apoio à cúpula empresarial que se vale de um sistema de informações gerenciais onde parte desse sistema, na verdade, é um grande banco de dados, reunindo desde a contabilidade financeira até o controle patrimonial e essas informações, uma vez lançadas no sistema, vão permitir que de fato, possam ser exercitadas funções de planejamento e controle, ou seja, administrativas. Quer dizer, a controladoria vai ser a responsável, a grande responsável pela gestão desse sistema de informações, sem que ela, a controladoria, seja um órgão de decisão. Então é importante que isso fique bastante claro. A controladoria é um órgão de apoio à decisão e não um órgão de decisão. Na verdade, ela pode e deve influenciar as decisões da empresa, mas não tem o poder para isso. Não é um órgão de linha e sim é um órgão de apoio. Muito bem. Então, a controladoria, ela, na verdade, lida com informações que influenciam o processo decisório. À medida que a controladoria ela execute essas informações, ela faça com que essas informações fluam por toda a empresa, ainda que ela não tenha o poder decisório, ela acaba por influenciar as decisões tomadas dentro dos vários setores da empresa. Então, cada setor tem seu responsável. Evidente que se alguém tem responsabilidade dentro de um setor, se alguém vai ser cobrado por isso, ele também deve ter autoridade, ou seja, não se pode cobrar alguém sem que esse alguém tenha condições reais de poder decidir. Entretanto, a controladoria tem um papel de auxiliar esse gestor para que as suas decisões sejam cada vez mais acertadas, porém sem poder de fazer com que o gestor, na verdade, acate as recomendações provenientes da controladoria. Agora, isso não significa que a controladoria não possa influenciar. Então, essas informações, à medida que chegam ao decisor, de fato, acabam por influenciar as decisões. Então, ela define os modelos de informação com base no modelo de gestão. Isso significa que as informações precisam ser adequadas à forma como a empresa atua, à forma como a empresa é administrada. Quer dizer, precisa existir uma compatibilidade entre as informações geradas e a expectativa de cada decisor. Quer dizer, as informações elas precisam ser preparadas dentro de uma linguagem que o gestor conheça, domina, possa interagir. Então, ela assessora os gestores e facilita o processo decisório, nada mais do que um complemento do que acabei de dizer. Né? Então, a controladoria, ainda que não decida, ela ajuda os gestores e acaba por facilitar o processo decisório. Assessora o principal executivo com informações rápidas e confiáveis no planejamento estratégico. Então, veja a importância disso. Né? Ela, na realidade, lida com informações confidenciais e precisa atuar sempre de uma maneira ligeira e confiável para que as decisões possam ser tomadas de maneira adequada, quer dizer, de maneira a fazer com que sejam decisões que tragam benefícios para a empresa os melhores possíveis. E isto ressalta a importância que a controladoria tem dentro do organograma. Né? Então, vocês notam que ela lida, na maior parte das vezes, diretamente com o principal executivo, com o presidente da empresa. Né? Então, ela faz uma assessoria a uma linha direta entre controladoria e
presidência das empresas. Que mais que a controladoria faz em termos de auxiliar o processo decisório? Ela desenvolve modelo de planejamento operacional integrado ao existente para otimizar as análises. Isso significa dizer o quê? Que ela tem que, para cada caso, para cada empresa, criar um modelo que permita que o planejamento possa ser feito de forma a conduzir aos melhores resultados possíveis. Então, esse modelo precisa ser integrado. Isso significa dizer que os sistemas precisam interagir uns com os outros. É importante, portanto, que a cada mudança numa variável de um sistema que afete outro, exista essa interligação e automaticamente se percebam as mudanças ocasionadas pelo outro sistema. Exerce a função interna de perito e juiz, conforme o caso, por sua neutralidade quando há conflitos, através de suas medidas quantitativas ou qualitativas. Muito bem, então a controladoria, na verdade, é um setor que precisa ser neutro dentro das empresas. Essa neutralidade é fundamental para que as coisas realmente funcionem adequadamente. Não pode existir dentro da empresa a percepção de que a controladoria tenha preferência por determinado setor em detrimento de outros. Então, quantas são as vezes em que os interesses entre setores são diferentes? Imagine, por exemplo, uma questão simples relacionada a estoques de produtos acabados, por exemplo. Será que os interesses do departamento de vendas coincidem com os interesses do departamento de produção? O departamento de vendas, por exemplo, não gostaria de ter uma grande variedade nos seus produtos acabados. Por exemplo, se estamos falando de veículos, né, de várias potências, de várias cores, e enquanto que ao setor de produção, este não seria um modo interessante de trabalhar, né? Até porque dentro do setor de produção, quanto mais rotineiro for, né, tanto mais existe a condição de se conseguirem efeitos de escala. Então, à medida que não existe a necessidade de mudar a cor de uma série de carros para outra cor, você pode ter uma eficiência muito maior. À medida que você fabrique 2 ou 3 modelos, ao invés de 20 modelos, você pode também se especializar mais, trabalhar com mais precisão, uma vez que você tem uma menor variedade de trabalho. Então, cabe à controladoria, quando existem essas questões de conflitos entre setores, julgar, né, e fazer isso com neutralidade na medida de possibilitar um consenso entre os setores e fazer com que o clima dentro da organização continue favorável e fazer com que todos entendam que, acima dos interesses de cada setor específico, há os interesses da organização como um todo. E os setores, então, devem estar imbuídos dessa boa vontade no sentido de, tantas vezes, abrirem mão do que julgam ser o mais conveniente em prol do que é favorável à organização como um todo. Então, a controladoria, nessas ocasiões, tem essa função de uma maneira neutra, serena, demonstrar o que é melhor para a organização. Quem sabe, tantas vezes, chegar a um meio termo entre as partes, mas sempre de uma forma
convincente, neutra e principalmente sem demonstrar qualquer tendência em termos de um ou outro departamento que tenha conflito. Então, quanto mais neutro e quanto mais fatos comprobatórios do diagnóstico que a controladoria fizer, tanto melhor. Então, é por isso que existem essas medidas quantitativas ou qualitativas. São elas, então, que vão ser o apoio da controladoria exatamente no sentido de demonstrar quem está com a razão ou até que ponto cada um deva ceder sempre em prol de um benefício coletivo e não individualizado. Bem, agora sim a função do controller. Né? Então, para que você tenha alguém aqui no topo dessa estrutura, alguém que comande toda essa atividade chamada controladoria, é necessário que exista então um profissional capaz de lidar com todas essas situações, com todas essas funções da controladoria e, além disso, ter uma série de características profissionais e até mesmo pessoais para poder exercer bem a função de controller. E quando falamos no controller em si, é importante também não esquecermos que, além da posição do controller, existem uma série de outras funções dentro da controladoria que também são interessantes, são importantes, tanto do ponto de vista da organização, como do ponto de vista de remuneração. Então, a designação do cargo do executivo responsável pelas funções de controladoria pode variar, assim como sua colocação no organograma. Então, o que quer dizer que essa designação do cargo do executivo pelas funções de controladoria pode variar? Nem sempre o controller vai ter essa denominação controller. Ele pode ser, por exemplo, um diretor administrativo financeiro, um diretor administrativo, um diretor financeiro. Quer dizer, não é uniforme esse termo controller, ainda que seja ele o termo mais adequado para essa situação de comando dessas funções todas que acabamos de ver. Mas, enfim, nem sempre vai ser esse o termo técnico usado para designar o responsável maior pelas atividades de controladoria. Então, do mesmo modo, pode variar também a colocação da figura do controller dentro do organograma. Muitas vezes ele vai aparecer diretamente ligado à presidência, ou ainda pode estar ligado a um grupo de diretores. Na verdade, isso pode variar de uma organização para outra. Enfim, não há uma norma, algo rígido em termos de dizer, não, é sempre dessa maneira. Existe, então, variação tanto no nome do cargo, como também em termos da sua posição dentro da hierarquia. Então, tais funções normalmente são desempenhadas dentro da área administrativa financeira. E isso tem sua lógica voltada em termos de serem exatamente as áreas com que o responsável pelo cargo, né, vai lidar, né, o responsável e sua equipe. Então, como nós vemos, existem tanto aqueles departamentos, né, que vão servir como alimentadores do grande banco de dados, né, dos sistemas gerenciais, desde a contabilidade financeira até o controle patrimonial,
até a área mais nobre, que é a de planejamento e controle. Quer dizer, todas essas áreas, então, estão diretamente ligadas à parte administrativa, contábil, financeira. Ok? Então, normalmente, o controle está entre os principais executivos da organização. Observa, então, a importância disso. Né? O controller hoje é uma das posições, um dos cargos mais valorizados dentro das empresas. E note que, na realidade, isso significa dizer que, ao controller, né, embora as remunerações possam variar de empresa para empresa, assim como o nível de responsabilidade que esse controller tem, normalmente estamos falando de altos salários, altos benefícios, enfim, posições de destaque, posições aquelas que todos que querem um progresso profissional cobiçam. E observa uma coisa importante, mas mais para nós que somos da área de contabilidade. A controladoria não é uma área específica, exclusiva do contador. Então, observa aqui qual é o grande recado que deve ficar aqui. É que, se você quiser, de fato, estar presente dentro de uma área de controladoria, ser o controller, enfim, existe a necessidade de um nível de preparo que vai muito além simplesmente dos conhecimentos da área contábil. Então, os requisitos para comandar esta área são evidentemente ligados à área contábil, é imprescindível ter um domínio da área contábil, mas na verdade vai bastante além disso. Quer dizer, exige preparo. E observa que, embora, felizmente, muitas dessas posições dentro das empresas sejam hoje conquistadas por contadores, isso não segundo pesquisas, né, que nós acompanhamos, isso não é uma regra geral. Então, tantas vezes, o contador, que tem toda a condição, que precisa apenas e tão somente de um pouco mais de esforço, no sentido de complementar os seus conhecimentos em outras áreas, acaba não fazendo, ele vai permitir que profissionais de outras áreas acabem conquistando essas posições, porque existem outras necessidades, além da contábil, que se o profissional de outra área, como por exemplo um engenheiro, um administrador, um advogado, se eles tiverem o domínio de outras áreas importantes e se propuserem a fazer também um aprimoramento na parte contábil, tantas vezes acontece de chegarem ao topo da controladoria, né, se transformarem no controller da organização. Então, a controladoria não é uma área de exclusividade do contador, ao contrário da contabilidade financeira. Né? Nela existe a necessidade de ter o registro profissional que vocês certamente conquistarão aí em breve. Né? Mas o que ocorre não é alguma coisa que se exige sempre, ainda que muitas empresas, quando anunciam as vagas para controller, coloquem como requisito também a necessidade do CRC. E tantas vezes outros profissionais de outras áreas acabam fazendo cursos na área contábil em tempo mais reduzido, exatamente também para tomarem essas posições tão valorizadas, tão boas aí no mercado. Muito bem, então, o nível da responsabilidade e remuneração variam
principalmente em função do porte setor de atividade das empresas que contratam esse profissional. Quer dizer, à medida que a empresa seja de grande porte, a possibilidade de uma melhor remuneração aumenta, né? E à medida que essas empresas tenham mais mercado, sejam mais específicas, sejam empresas em que nem todo profissional tenha domínio de peculiaridades do setor, isso pode ser um diferencial em termos de o profissional escolhido ser mais bem remunerado, mais valorizado em função desse conhecimento que é de poucos. Bem, então, para que o controller consiga chegar à sua posição, o que principalmente ele precisa ter, né? Então, além do conhecimento contábil, existem aí algumas características que vão além disso. Então, ele precisa ter capacidade de previsão de problemas e de coleta de informações relevantes para a decisão. Então, ao controller, né, é exigida essa capacidade de prever os problemas, se antecipar aos problemas, e não ter conhecimento do problema quando ele já ocorreu. Quer dizer, essa capacidade de prever um problema, tantas vezes evita que, de fato, ele se torne um problema. Então, à medida que, preventivamente, se faça o diagnóstico de que existe um iminente problema, você já pode ter condições de resolvê-lo por antecipação e fazer com que, de fato, ele não venha a ocorrer. E, para isso, também é muito importante que o processo de coleta das informações seja bastante seletivo. Quer dizer, de nada vale você criar 1 milhão de relatórios com informações de pouca valia. O importante é o quê? Você ter a informação que realmente contribua para a decisão, que seja de fato relevante, que seja uma informação que, na verdade, dê clareza para quem vai decidir. E nem sempre essa é uma tarefa tão fácil, né, de selecionar as informações que realmente são importantes para a tomada de decisão. Até porque, quando falamos de informações relevantes para a decisão, temos que pensar na decisão de um modo geral. Então, não só em termos de alta cúpula administrativa, mas também dentro dos vários setores da empresa. Então, o que é importante para cada setor, o que não pode faltar, o que é indispensável em cada relatório. E, principalmente, separar as informações do que é trivial, do que, na verdade, mais vai atrapalhar dentro do relatório do que ajudar, do que dar contribuição, dar clareza para quem precisa decidir. Enfim, fazer essa seleção do que realmente é importante para se decidir é fundamental e não é fácil. Não pode existir também o exagero em termos dessa seleção a ponto de deixar escapar algumas informações que são também importantes. Então, essa sintonia, esse meio termo, para que se leve a cada gestor exatamente a informação que ele precise para decidir, nem mais nem menos, que é uma habilidade de poucos. E isso, na verdade, precisa ser uma característica do profissional da área. É assim que ele vai conquistar o respeito e a admiração dentro da organização. Muito bem, o que mais que ele precisa? Iniciativa. Para quê? Para elaborar relatórios que deem suporte à tomada de decisões. Então, além de simplesmente repassar as informações importantes para que os gestores decidam, tantas vezes a forma de
fazer o gestor enxergar da forma mais conveniente, mais convincente, para que melhores decisões sejam tomadas, é fundamental. Portanto, o que o controller precisa entender e, na verdade, fazer? E precisa elaborar relatórios que facilitem o entendimento e mostrem ao gestor os melhores caminhos em cada área de atuação. Quanto mais feliz ele for na elaboração desses relatórios, quanto mais ele, controller, conseguir ajudar aos vários decisores nos vários departamentos da empresa, nos vários setores, tanto melhor ele vai estar fazendo esse trabalho. Agora, note que é imprescindível a iniciativa nesse sentido. Não basta simplesmente aguardar um pedido. Tantas vezes, detectar essa necessidade do gestor com antecedência e preparar para ele o relatório ideal para decidir é um diferencial significativo de um controller de perfil adequado para um controller sem essa mesma condição. Né? Muito bem. O que mais que o profissional precisa ter para ir bem como profissional da área de controladoria? Né? Prover os usuários de informações específicas e nas suas linguagens. Então, a comunicação, gente, é um problema extremamente sério. Né? De nada vale fazermos um relatório completo, lindo, maravilhoso, informativo, numa linguagem que o gestor específico não entenda. Então, empregar termos que são específicos da área é importante para que o gestor possa entender exatamente o que está ocorrendo, né, e onde ele pode melhorar. Quer dizer, será que a linguagem utilizada dentro da área de vendas é igual à linguagem utilizada dentro da área financeira? Evidente que não. Então, nós temos que ter essa habilidade de transitar pelos vários departamentos de modo a facilitar ao máximo o entendimento dos relatórios. Quanto mais esses relatórios estiverem preparados no sentido de o entendimento ser facilitado, no sentido de não haver falha de comunicação entre o que queremos passar ao gestor em relação ao que ele entende, tanto melhor o profissional da área de controladoria estará cumprindo a sua função de controller. Ok? Ainda mais o que o controller precisa ter como capacidade, né? Expressar em seus relatórios de desempenho através de gráfico e outras formas facilitadoras. Quer dizer, não basta simplesmente usar números. Mais do que isso, facilitadores visuais podem fazer com que o entendimento do relatório seja muito mais rápido. É necessário que entendamos que no dia a dia dos gestores são múltiplas as tarefas, os acontecimentos a acompanhar e, quando vem um relatório, se ele vem só com números em excesso, toda aquela poluição visual, tantas vezes no dia a dia o usuário desse relatório, o gestor, ele acaba não percebendo os pontos principais. Então, o uso de gráficos, principalmente, ajuda a que o entendimento do desempenho fique facilitado. Tudo que puder ser feito em termos de facilitar a comunicação é muito bem-vindo, então, em termos de trabalhar bem na área de controladoria. Bem, a visão proativa e preocupação com o futuro. Aí é extremamente importante essa visão proativa. Né? Significa dizer o quê?
O controller ideal é aquele que toma a iniciativa, é aquele que, na verdade, dá a cara para bater, é aquele que tem a iniciativa de ir a campo, de conversar com os vários gestores, perceber as necessidades, enfim, não é aquele profissional que fica parado, aguardando que a informação venha a ele. Ele vai em busca da informação, ele vai em busca do que ele possa fazer de melhor. E ele sempre tem que estar preocupado com o que vai ocorrer. O passado já aconteceu, não tem como mudar. O controller precisa, então, estar sempre preocupado com o futuro da empresa. Essa preocupação precisa, então, ser constante para que o controller seja um profissional bem-sucedido. Dinamismo, gerando relatórios rapidamente próximos das datas de ocorrência. Quer dizer, o controller precisa ser um profissional que haja com rapidez, com fluência, que os relatórios cheguem a tempo da decisão, né? Que cheguem oportunamente. Quer dizer, de nada vale eu informar meu gestor que, na verdade, ele vendeu bem menos do que era esperado há 6 meses atrás. Tarde demais para qualquer ação corretiva. Até para entender os porquês, as razões desse resultado abaixo das expectativas na área de vendas. Logo, se eu quero fazer um relatório destinado à área de vendas, eu tenho que falar preferencialmente de informações do mês passado, deste mês, da semana passada, enfim. Quanto mais eu municiar o gestor com relatórios próximos de quando é o momento em que os fatos estão acontecendo, isso vai ajudar, sem dúvida, a que esse gestor tome melhores decisões. Aqui uma questão muito importante que realmente é um diferencial do bom profissional da área. Convencer os executivos responsáveis pelas áreas a estudar com o devido interesse os problemas que aponta. Muito bem, então, aí é que, de fato, fica frisado o ponto de que o controller ele não tem poder de decidir, mas ele pode e deve influenciar quem decide. Logo, a persuasão, ou seja, o convencimento de que quando existe um problema, o gestor estude esse problema com profundidade. Tente perceber aonde existem pontos a serem corrigidos. Isso faz com que, na verdade, exista aí um grande encurtador de caminho em termos de se resolverem esses problemas. Se o executivo responsável por cada área investiga com seriedade o que está ocorrendo dentro da área, em cima do que é apontado nos relatórios, né? Tanto mais essa possibilidade de corrigir os problemas vão existir. Então, o controller não é simplesmente aquele que aponta os problemas da área, mas também aquele que investiga as eventuais soluções para esse problema e, mais que isso, torna o responsável da área um aliado nessa resolução. Procura fazer com que com que o responsável, de fato, se interesse em resolver os problemas apontados e não
fique passivo diante disso. À medida que o controller desperte o interesse nos executivos responsáveis pelas decisões, em termos de entender os problemas apontados pelos relatórios da controladoria e buscar as causas desses problemas é meio caminho andado para que possam existir soluções. Então, o controller deve, portanto, adotar uma posição de conselheiro. Quer dizer, dentro da neutralidade, ele não deve, de modo algum, procurar impor o que ele pensa, mas fazer esse papel de influenciar o decisor em termos de fazer o decisor, o responsável por cada uma das áreas, vê-lo como um aliado. Então, nota, será que um controller extremamente arrogante, que se sente o dono da verdade, a pessoa superior a todas as outras, será que, de fato, ele pode ser visto pelos vários responsáveis das áreas como um conselheiro, como alguém em que se pode confiar? Concorda que fica difícil? Então, também esse trato pessoal, essa condição psicológica de ser visto pelos gestores como alguém que está ali para ajudar e não para impor certas constatações, para impor modos de resolver os problemas, se ele for visto como um conselheiro, ele estará cumprindo da maneira ideal o seu papel. O que mais que precisa ser o controller? Né? Então, você observa que, além das características técnicas dos conhecimentos, há várias características pessoais que também precisam ser consideradas em termos de um controller conseguir, de fato, exercer com fluência sua atividade. Ser imparcial e justo nas críticas e comentários, então é extremamente importante que se faça crítica, sim, se comente, mas de maneira justa, sem tendência, sem comparações indevidas. Também é um modo de você conseguir o respeito das pessoas dentro da organização. Então, essa postura, né, de ser percebido como alguém que não tende nem para um lado nem para o outro, que é justo, imparcial, essa figura, então, acaba adquirindo a admiração, o respeito dos vários gestores dentro da empresa, e isso é fundamental para que ele possa exercer seu trabalho da maneira como a empresa precisa que ele atue. Convencer os executivos a praticarem suas sugestões. Então, se o controller for proativo em termos de oferecer alternativas para os vários gestores em diferentes áreas, mas essas sugestões nunca virarem prática, de nada vai valer o controller ter alertado, ter chamado a atenção, enfim, ter tentado ajudar os gestores, os mais diversos dentro da empresa. Quer dizer, se ele não convencer os executivos a praticarem suas sugestões, muito do trabalho dele, do efeito favorável desse trabalho, pode não aparecer. Então, observa que, à medida que as condições anteriores sejam praticadas pelo controller, ele então acaba adquirindo essa condição, né? Até pelo respeito que acaba tendo de os executivos, então os vários executivos acreditarem em termos das sugestões que ele oferece. E nada melhor do que verificar o trabalho
do controller em prol da empresa, na medida em que sugestões suas são levadas à prática e dão certo. Então, isso é tanto bom para o gestor que adotou a saída oferecida pelo controller e atingiu seu objetivo, como é bom também para o controller, né, que acabou fazendo bem seu papel e principalmente é bom para a empresa, que na verdade remunera ambos, né, tanto os gestores quanto o controller, ok? Muito bem, então, como nós dissemos, não basta conhecer contabilidade para ser controller. É necessário que vários outros conhecimentos, né, sejam exercitados, além de todas essas questões pessoais, em termos comportamentais, principalmente, sejam praticadas. Então, o controller, na verdade, é um profissional multifuncional. Quer dizer, ele não transita exclusivamente numa área. Então, é um profissional de experiência nas áreas contábil, administrativa e financeira. Muito bem, então ele precisa de conhecimentos em que área? Que áreas, né, melhor dizendo? Contabilidade e finanças, né, e naturalmente as suas várias subdivisões. Sistemas de informações gerenciais, quer dizer, esse conhecimento que ele tem em contabilidade e finanças não é suficiente para que ele seja um bom controller se ele não conseguir entender como essas informações precisam ser repassadas aos vários setores dentro da organização. Portanto, o conhecimento de sistemas de informações gerenciais é de grande importância para que ele possa trabalhar adequadamente. Tecnologia de informação, também cada vez mais importante, ou seja, é necessário que ele tenha um bom conhecimento na área de TI, que está diretamente relacionada ao fluxo dessas informações, né? Então ele tem que ter condições de questionar se realmente os sistemas estão adequados, né? E se pode ser feito alguma coisa em termos de TI para que esses sistemas possam ser melhorados. Enfim, é necessário que o controller também tenha um bom trânsito em termos de tecnologia da informação. Além disso, aspectos legais de negócios são muito importantes para que o controller possa, até dentro do rol de sugestões que possam ser dadas, oferecer soluções dentro do âmbito legal dos negócios. Quer dizer, é fundamental que o controller entenda o que pode e o que não pode ser feito dentro da lei, dentro do ramo de atividade que a empresa que o contrata atua. Muito bem, além disso, e é nesse ponto que tantas vezes os contadores acabam perdendo a vanguarda aí, em termos de conseguir a posição de controller, métodos quantitativos. Então, o domínio de métodos quantitativos, né, ter uma noção bastante adequada de estatística, de cálculo, enfim, a parte e a habilidade quantitativa bem desenvolvidas são extremamente importantes porque a todo momento serão utilizadas pelo controller. Processos informatizados na produção de bens e serviços, então também faz parte aí das qualificações do controller que, a rigor, não param por aí. Na verdade, essas qualificações elas podem também mudar em função de cada empresa, de cada ramo de negócio e, na verdade,
pode-se requerer uma série de outros conhecimentos, né? Desde informações, por exemplo, de geografia, né? Quantas vezes não é importante sabermos, para efeito de decisão, uma variável como renda per capita, ou até mesmo informações relativas ao clima de uma região para tomarmos determinadas decisões, né? Sem contar aí a questão relacionada aos aspectos psicológicos, né, tão importantes, que nós vimos fazem parte do perfil do controller, ou ainda o conhecimento de idiomas, né, cada vez mais requerido, cada vez mais necessário. Então, nessa área não é diferente, aliás, é muito importante o domínio de línguas estrangeiras, principalmente quando se trata de empresas multinacionais. Quer dizer, o inglês é o começo apenas, né, do domínio de outros idiomas e, dependendo do negócio, dos mercados, da sede da empresa, outros idiomas podem ser bastante úteis. Ok? Então, era, no momento, o que nós temos a oferecer aí para essa aula introdutória de controladoria, para que nas outras, então, possamos utilizar essa primeira abordagem como apoio. Ok? Muito obrigado pela atenção. Até a próxima aula.